pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre o CPC 25, que trata de provisões, passivos e ativos contingentes. Nos últimos dias comecei a escrever um pouco sobre o assunto e acabei me lembrando de uma aula que tive no sexto período sobre esse CPC. Lembro que na época o professor explicou brevemente a diferença entre provisão do 13º salário em relação às outras provisões, comuns ali no passivo. Além dessa lembrança, há pouco tempo atrás também surgiu novamente essa discussão no ambiente de trabalho. Já havia sido levantada essa questão do SPC salário, como contabilizar, e isso reforçou ainda mais meu desejo de investigar um pouco mais sobre o tema. Então, vou tratar dos seguintes assuntos aqui nesse áudio e nesse vídeo. A diferença entre provisão, accruals, acredito que seja essa mesma definição do inglês, versus a provisão contingencial. Tem dois tipos de provisão. Tá? Eu falarei também a provisão, quais são os critérios de reconhecimento. Além disso, eu vou falar sobre a estimativa, que trabalha com três probabilidades, que é o provável, possível e o remoto. Além disso, vou demonstrar a contabilização, como é feita a contabilização dessas estimativas. E por fim, eu trouxe duas observações dentro do CPC 25, que é os itens 59 e 60. Bom, uma das perguntas que fiz quando comecei a estudar sobre esse CPC foi a seguinte: qual a diferença entre uma provisão normal e uma provisão contingencial? Bom, é justamente isso que o item 13 do CPC 25 vai explicar. Basicamente, aqui a provisão normal, ou denominada accruals, trata do grupo de contas contábeis como contas a pagar. Essas contas a pagar é onde é feito o reconhecimento do passivo. E onde é observada aquelas apropriações que são realizadas por competência. Então, justamente, são essas provisões que as pessoas às vezes confundem com a provisão contingencial, quando reconhecer uma, quando reconhecer a outra. E dentro desses accruals é onde é reconhecido as obrigações, por exemplo, com empregados, com férias e 13º a pagar. E, por outro lado, o termo passivo ou ativo contingente é definido como uma confirmação ou a ocorrência desses eventos futuros, onde essas possibilidades de acontecimentos desses eventos futuros estão fora do controle da entidade. Isso é explicado lá no item 12 do CPC 25. E aqui é uma clara diferença entre o reconhecimento do passivo, de obrigações do passivo, provisão, por exemplo. Porque no CPC 00 vai falar que o ativo, bem ou direito, tem que estar sob o controle da entidade. E aqui no passivo contingente, fala para a gente que estão fora do controle da entidade, por isso trabalha com essa estimativa, que é denominada ativo ou passivo contingente. Bom, em resumo, a primeira provisão, a accruals, trabalha com aqueles reconhecimentos comuns e por competência, como eu mencionei agora há pouco. E a provisão por contingência trabalha com um certo grau de incerteza, tanto de prazos quanto de valor. Tratando agora dos critérios de reconhecimento da provisão, que é a provisão de modo geral, tá, pessoal? Conforme o CPC 25 traz, são três critérios, basicamente, sendo eles, primeiro, a entidade tem uma obrigação presente, legal ou não formalizada, como consequência de um evento passado. B, e a segunda opção, é provável a saída de recursos para liquidar a obrigação. E C, terceira aqui opção, pode ser feita estimativa confiável do montante da obrigação. Reparem que esses itens elencados aqui, eles estão de acordo com o CPC 00 sobre passivo. E aqui é os critérios de reconhecimento da provisão de um modo geral, tá, pessoal? Não quer dizer que seja o passivo contingencial, tá? Que é a provisão de um modo geral. E esses são os critérios de reconhecimento de um passivo, bem parecido mesmo com a estrutura conceitual do CPC 00, tá, pessoal? Bom, chegando agora na parte das estimativas do passivo e ou ativos contingentes, trabalhamos aqui com três probabilidades, sendo elas: a primeira, provável. Aqui é quando a chance de uma despesa ou receita acontecer for provável. E o tratamento
deverá ser tratado como provisão, tá? Eu trouxe um exemplo aqui de um passivo contingente. É o seguinte: imagine que um funcionário entra com um processo judicial contra a empresa e que essa causa judicial é definida como provável. Tá? E quem define isso não é a sentença, tá, pessoal? Aqui é quando, por exemplo, um parecer do advogado te dá estimativa e dá a estimativa para a empresa que é possível, desculpa, é provável que a empresa vá desembolsar nesse processo judicial. E essa empresa tendo que indenizar esse funcionário, a contabilização seria do seguinte modo. Bom, seria primeiro um débito de despesas judiciais lá na conta de resultado com crédito no seu passivo, processos judiciais. E aqui eu coloco asterisco na conta de despesa judicial, aquela que transita no resultado. Por quê? Porque cabe levantar aqui um estudo sobre a possibilidade de se apropriar esse valor periodicamente na conta de resultado. Ainda mais se a empresa trabalhar com regime de tributação de lucro real. Então, tem que fazer todo um levantamento, um estudo, para ver se vale a pena apropriar tudo ou periodicamente esse valor. E trazendo um segundo exemplo, tratando aqui como um ativo contingencial, imagine que a empresa entra com um processo judicial de indenização contra outra empresa. Seja que a empresa usou algum conteúdo ou uma imagem no direito autoral e ela, por exemplo, recebe a seguinte parecer dos advogados. Falou, opa, aqui vocês têm uma probabilidade provável que a empresa vai ganhar esse processo na justiça. E, diante disso, a gente reconhece a seguinte contabilização: débito, indenização judicial no seu ativo, pode ser outras contas a receber ou outras contas lá no ativo circulante, dependendo do prazo também da tramitação do processo judicial, porque pode ser tanto circulante quanto não circulante, e com crédito em outras receitas, resultado, tá? Então aqui é o primeiro item sobre provável. E a segunda probabilidade que o CPC 25 traz é a possível. É possível que a empresa ganhe ou perca um processo judicial. E aí trouxe até aqui a definição no meu estudo, que é quando a chance de uma despesa ou receita acontecer for possível. Será considerado também como passivo contingente. Porém, esse porém aqui abre muitas aspas, será divulgado apenas em nota explicativa, tá, pessoal? Não se contabiliza, é só uma nota explicativa. E a última possibilidade, desculpa, e a última probabilidade é a remota, quando a chance de uma despesa ou receita acontecer for remota. E quando isso acontecer, não será necessário nem contabilizar e nem divulgar. E aí a pergunta que surge é: então, para que o CPC 25 trouxe isso? Acredito que seja apenas para uma informação gerencial. Não aconteceu, não transitou nas contas da contabilidade, mas é uma informação gerencial e que pode ser trabalhada com os gestores e com sócios essa informação. E, finalizando aqui o levantamento que eu trouxe no sumário, eu trouxe 2 itens que julguei importantes no CPC e que estão em consonância com o estudo que eu elaborei. O primeiro item é o item 59, que traz a seguinte recomendação: que quando essas provisões devem ser reavaliadas periodicamente para refletir a melhor estimativa corrente no balanço da empresa. Então, o item 59 traz isso e pode surgir aquela pergunta na nossa: e se a estimativa inicial diferir, seja maior ou menor que a estimativa inicial? Nesse caso, a provisão deverá ser revertida. Então, se ela começou, por exemplo, com 100 mil e passou-se um ano, ela caiu para 80 mil, essa diferença de 20 mil ela deve ser revertida, fazendo meio que um estorno na conta. E o item 60 traz o seguinte, que trabalha
a possibilidade do aumento ou diminuição dessa estimativa dessa provisão. Quando acontecer aquilo que eu acabei de falar, esse reconhecimento deverá ser transitado nas contas de resultado, tá, pessoal? Então, um está ligado ao outro, e eu tentei trazer uma junção desses dois itens que é importante nesse tipo de estimativa, tá? Bom, esse é o estudo que eu trouxe do CPC 25. Não trouxe todos os itens, não foi exaustivo, mas trouxe aquilo que achei relevante a princípio desse CPC. Quem quiser dar uma olhadinha no meu blog, IC Contábil, vou deixar o link aqui nos comentários e também aqui na definição abaixo do vídeo. E quem quiser dar uma olhadinha e ler esse blog, tem mais informações lá. Tá bom, pessoal? Obrigado.